estamos comemorando o Dia Internacional, Dia Nacional do Idoso, e o Ministério com a Terceira Idade se separou, né, conversou lá com o pastor e reservou esse tempo para que nós pudéssemos agradecer ao Senhor por tudo que tem sido feito em prol da terceira idade. Nós vamos, nesse momento, ouvir o prelúdio e estaremos, assim, orando, iniciando o culto desta noite. Os que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas hão de ter, subirão até as alturas, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, correrão e sem fadiga, como águias voarão. Vamos louvar o Senhor com o cântico deste hino 451 do nosso cantor cristão, está impresso no nosso programa, Os que Confiam. Peço à igreja que se coloque de pé para cantarmos este hino. Pois que
Permaneçam de pé e abram as suas Bíblias no Salmo de número 92. Salmo de número 92. Eu inicio lendo os versos ímpares e os irmãos os versos pares. Diz assim a palavra do Senhor: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério, com a solenidade da harpa. Quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor... Desculpa, os irmãos. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir os malfeitores que contra mim se levantaram. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e Ele não há injustiça. Agora o verso 14, somente quem tem acima de 60 anos fará a leitura. O verso 14 e o verso 15. Amém. Vamos falar com o Senhor nesse momento. Senhor Deus e eterno Pai que estás no céu, nós queremos te louvar e engrandecer o seu santo nome pela alegria e o privilégio de estarmos aqui na tua casa. Te louvar, Senhor, porque tu és o nosso Deus e nós não temos outro bem além de ti. Te louvar porque de uma maneira tremenda e maravilhosa o Senhor tem cuidado de nós. Te louvar porque podemos parar neste dia para te celebrar pelo Dia Internacional do Idoso. Nós te louvamos, Senhor, porque aqui nesta igreja tem um espaço para que a terceira idade possa compartilhar das suas alegrias, da comunhão, aprendendo e crescendo uns com os outros. Te louvamos, Senhor, porque as tuas famílias, ó Deus, aqui dessa igreja, têm cuidado, Senhor, com amor, com carinho, dessas pessoas que já trabalharam e que ainda trabalham na tua obra. Por isso nós nos colocamos em suas mãos, Deus, e queremos te pedir que o Senhor continue abençoando cada um dos teus filhos e das tuas filhas, que o Senhor cuide de cada um nas suas limitações, nas limitações de saúde, financeira. Deus, nós queremos te pedir que em tudo, Senhor, o Senhor possa manter sobre eles os teus cuidados e a tua proteção. Fica, Deus, conosco para que, como igreja, nós tenhamos sempre um olhar de carinho, sempre um olhar de bondade, sempre um abraço, ó Deus, de amor, para com esses teus filhos e tuas filhas. E que em tudo o seu nome seja engrandecido em nós e através de nós. Fica, Deus, conosco nesta noite. Dirige-nos, Senhor, neste culto. Abençoe a tua serva, Senhor Elis, que estará com a responsabilidade de nos trazer a palestra. Que o teu amor, Senhor, possa alcançar os nossos corações de tal maneira que nós saiamos daqui, ó Deus, dispostos a te servir cada vez mais e melhor. Ouça, Senhor, a nossa oração e contemple a intenção que vai no nosso coração de te servir cada vez mais e melhor. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se nesse momento. Vamos passar para o momento de cânticos.
Boa noite. Peço aos irmãos, os que puderem, que fiquem de pé. Nós lemos no Salmo 92 agora que é bom cantar louvores ao Senhor. E é isso que a gente vai estar fazendo. A gente está falando, hoje é o dia do idoso. Tem algumas coisas que, às vezes, né, com o passar da idade, falo até por mim mesma, fica um pouquinho mais difícil de fazer. Mas tem algo que não muda nunca, que não depende da nossa idade, que é ser adorador. E a gente vai estar cantando isso. Pai, eu quero ser adorador. Eu quero que o Senhor faça da minha vida o que o Senhor quiser. Eu quero sempre estar no teu altar. Isso que nós vamos estar declarando agora. Aí eu quero ser. Pai, eu quero ser. Deus, e nós vamos cantar isso. Senhor, nem a morte, nem a vida, nem potestades ou principados poderão me separar do teu amor. Vamos declarar isso, que nós amamos o Senhor, que nada pode nos separar desse amor. Eu
Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Nesse momento, a irmã Tereza Carlos vai louvar o Senhor. Amém. Que Deus continue abençoando a irmã Tereza, e esses cânticos lembram muito a nossa infância. O Dia do Idoso era comemorado no dia 27 de setembro.
mas depois que foi oficializado o Estatuto do Idoso, no dia 1º de outubro, então mudou-se a data. E a Elise um dia fez uma introdução aqui com a gente sobre o Estatuto do Idoso, e eu achei que seria muito importante que toda a família ouvisse um pouquinho mais sobre esse estatuto. Todos nós temos em casa ou convivemos com algum idoso. E por isso, nesta hora, a irmã Elise está com a palavra e ela vai falar para a gente um pouquinho sobre esse documento tão importante que é o Estatuto do Idoso. Irmã Elise. Obrigada. Boa noite, irmãos. Só para situar, eu não sou expert em Estatuto do Idoso, não. Acho que as pessoas achem, né? Mas quando houve uma palestra aqui sobre a família e o idoso, que nós fizemos no mês de maio, nós falamos sobre o Estatuto do Idoso, falamos algumas partes sobre o Estatuto do Idoso, e eu até conversei com a Creuza e falei, é muito bom trazer essas informações sobre o Estatuto do Idoso para a igreja, para aqueles que não são idosos, porque é importante saber sobre ele. Não, é bom o idoso saber sobre os seus direitos, mas é muito melhor que a família e que a igreja saibam dos seus deveres, né? Então, por isso que a gente resolveu falar sobre o Estatuto do Idoso nesse Dia Internacional do Idoso. Anderson, conseguiu colocar aqui para mim? Tá. Eu vou mexer aqui direto, que aí fica mais fácil, porque tem muita coisa, fica mais fácil para a gente mexer. Bem, como a Creuza já falou, hoje é comemorado o Dia do Idoso, né? Hoje é comemorado o Dia do Idoso, que antigamente ele era tido como o dia 27 de setembro, né? Que era comemorado o dia 27 de setembro. Mas a Organização das Nações Unidas, ela já comemorava o Dia Internacional do Idoso no dia 1º de outubro também. E no dia 1º de outubro de 2003 foi promulgado o Estatuto do Idoso. E aí no Brasil começou-se a comemorar também, no dia 1º de outubro, juntando mundialmente o Dia do Idoso. Mas hoje eu queria falar, além da importância da gente, como família, conhecer, a gente saber também qual o nosso papel como cristão diante disso, diante do idoso. E é o que a gente vai falar um pouco sobre isso. Primeira coisa que eu quero saber para falar aqui com vocês. Quantas pessoas com mais de 60 anos nós temos aqui à noite? Levantem a mão, para a gente ter ideia. E quantas com menos de 60 anos temos aqui? Quase, né? Quase igual. Então vai ser bom que a gente vai todo mundo poder ouvir sobre todos os seus direitos. Primeiro vamos entender, né? Idoso, como está lá, né, é aquele com mais de 65 anos, segundo determinação da Organização Mundial de Saúde, que caracteriza como terceira idade também. No Brasil, é também colocado como acima de 60 anos, mas pela Organização Mundial de Saúde, ela considera o idoso a partir de 65. Mas no Brasil, a gente já considera como terceira idade e até... em algumas leis também já consideram a partir dos 60 anos. E o idoso, ele, há muito tempo atrás, há séculos atrás, a gente pode dizer, ele tinha uma importância muito grande para a sociedade, mas isso se perdeu. A gente não sabe em que caminho o que aconteceu, que isso se perdeu. E o idoso era muito importante na Bíblia também. Tinha um papel fundamental na sociedade que vivia. E uma das coisas que a gente vai falar um pouquinho, vai relembrar alguns dos idosos que foram importantes e que tiveram uma função muito grande nos planos de Deus. Os idosos eram importantes para os planos de Deus. Um exemplo desse que a gente vê é Noé. Noé tinha quase quantos anos quando foi chamado? 600, imaginem, vocês não têm 600 anos, nem vão chegar aos 600 anos, né? Mas imaginem, com 600 anos, construir uma arca, juntar uma bicharada, juntar a sua família, pregar para aquelas pessoas, administrar durante 40 dias tudo aquilo ali dentro daquela arca. Olha que tinha que ser muito idoso, né? Ali, muito forte ali, né? Então, Noé era um idoso que foi chamado por Deus para uma função muito importante ali.
Só que 600 anos, a gente nem conhece mais ninguém que chegue a essa idade toda. Então vamos voltar um pouquinho mais, né? A gente chega a Abraão. Abraão tinha quantos anos ali que eu falo, quando Deus chamou ele? Abraão tinha 75 anos quando Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua casa, da tua terra, vai para um lugar que você não faz ideia, você vai constituir uma família e vai ser pai de uma nação. Quem tem 75 anos aqui? Ou próximo a 70, 74, 70, ó. Imagine, irmão Ailton. Aí, imagina, irmão, aí se Deus falasse para você agora, ó, sai da tua casa, da tua família, teus amigos, a tua igreja, vai para um lugar lá longe, né? Você vai ser pai de uma nação, vai construir uma nação. Só de falar você já ficou cansado, não é? Só de falar a gente já fica cansado. Mas imagine, Abraão foi chamado aos 75 anos e aos 90 anos a Sara foi mãe. E não era com as facilidades que a gente tinha hoje, com casa, com ar-condicionado, com televisão, com telefone para chamar, com hospitais. Não, eles viviam que nem nômades, andando de um lado para outro. Né? Quando Sara foi mãe de um bebezinho aos 90 anos, e a gente agora só quer ser mãe até uns 30, no máximo 40, né? Ela foi com o bebê, andando de um lado para outro, montando tenda, desmontando tenda. Então, eles eram idosos, mas idosos ativos, e que fizeram parte do plano de Deus, porque a partir de Abraão nasceu a nação que foi até Jesus e que chegou até nós. Olha só que importante. E depois de Abraão, teve Jacó. Jacó, durante toda a velhice dele, ele liderou toda a sua família e toda a sua tribo. Todos seguiam aquilo que Jacó falava. Eles não faziam outras coisas sem a decisão de Jacó, sem que Jacó tivesse a palavra, uma decisão final sobre aquilo. Jacó morreu com 147 anos e morreu abençoando cada um dos seus filhos, e todos os seus filhos e toda a sua família respeitando ele. Moisés, olha só, Moisés tinha quantos anos ali? 80 anos, quando ele liderou o povo. Quem tem 80 aqui? Aí já nem tem mais ninguém. Eu Zorá, viu? Imagina Zorá, liderar um povo todo aos 80 anos. Né? Legal, isso aí. Irmão também, irmão Edevige também, viu? Aos 80 anos, liderar um povo que era muito grande, né? Liderar aquele povo para seguir pelo deserto, né? Para seguir por um caminho que eles não sabiam, para uma terra que eles não conheciam, mas que Deus disse que eles tinham que ir. Mas tem uma coisa muito interessante que eu até coloquei ali. Josué, que era muito mais novo do que Moisés, andava junto com ele e recebia instruções de Moisés. Era Moisés quem passava as instruções do povo para Josué. Josué estava novo, Josué era muito mais novo ali, mas ele recebia instruções de um homem de mais de 80 anos, de como ele deveria seguir e dirigir o povo. Então, na Bíblia, nós temos vários exemplos de como os idosos eram importantes, a opinião deles é importante. Mas a gente fala, mas isso foi muito tempo, foi na Bíblia, foi há mais de 2000 anos atrás. Mas a nossa cultura, na nossa sociedade, se perdeu um pouco disso. Mas algumas culturas ainda falam um pouco disso. Ainda existem algumas culturas que valorizam a importância do idoso, a importância do que ele fala, a sabedoria deles. Uma delas é o Japão. O Anderson sempre fala comigo, o Japão é outro mundo. Quando eu sempre falo de alguma coisa, no Japão estão fazendo isso, né? Aí a gente sempre fala, o Japão é outra coisa, né? Mas no Japão, a velhice é sinônimo de sabedoria e de respeito. Os anciãos lá, os mais velhos, eles têm a palavra final, eles são consultados para grandes decisões, até decisões políticas. Eles são vistos como pessoas que mantêm uma sabedoria para aconselhar. Então, na cultura japonesa, quanto mais velho, mais sábio você é e mais sabedoria eu posso adquirir. E no Japão tem uma coisa muito interessante também que eu trouxe. No Japão não se pergunta a idade de uma mulher mais nova, sabia? Se pergunta da mais velha. É falta de educação perguntar a idade das pessoas mais novas, porque elas são muito novas. Mas quando têm 70, 80 anos, elas dizem com o maior prazer
que tem 70 e 80 anos. Olha que diferença da gente, né? A gente, quando faz 30, já começa a falar assim, 30 e poucos, né? 41, né? 50, então ninguém mais quer falar que tem 50, né? Mas no Japão, a mulher mais idosa é mais respeitada. Ela tem um respeito maior diante da sociedade. E uma das coisas interessantes também na tradição japonesa é que quando o homem completa 60 anos, ele pode usar um blazer vermelho. O vermelho, as cores vivas lá, são atribuídas às coisas mais alegres, às que trazem felicidade. Tem um pouco a ver com os deuses deles também. Mas a diferença da gente aqui, lá os jovens só são permitidos usarem essas cores de maneira formal depois que eles completam 5, 6 décadas. Ao contrário da gente aqui, que a gente acha que velho tem que usar roupa cinza, preta, sem graça, tons pastéis, né? Não pode usar umas roupas coloridas, floridas, né? Lá não. Lá, quanto mais colorido, é porque ele tem mais sabedoria, ele tem direito àquela felicidade. Então, eles também valorizam isso. Na sociedade chinesa, a gente encontra muito as pessoas com 90, com 100 anos, fazendo exercícios na praça, dando conselhos aos jovens. São vistos como pessoas importantes que fazem parte daquela cultura. E nas tribos africanas e até nas tribos indígenas, os anciãos eles são responsáveis por manter a memória. Nas tribos africanas, eles acreditam que enquanto você vai contando a sua história, a sua vida vai se mantendo e vai se perpetuando. Então, os anciãos têm a função lá de ir passando as histórias da família, as histórias da tribo, de um para os outros, para as crianças, para que elas aprendam e dali passem, dali adiante, para que aquela história daquela família vá se perpetuando. Em algumas tribos indígenas também, aqui do Brasil, também os conselhos são obedecidos assim, diante dos anciãos também. Eles dão essas orientações. Mas, na nossa cultura, a gente volta para o Brasil, né? Aí, poxa, que pena, né? Que pena. A gente fala tantas coisas boas, os idosos são tão bem vistos em tantos lugares, mas, como eu falei, não sei em que momento o idoso passou a ser visto de maneira degradante aqui, na nossa cultura. Passou a ser visto como velho, né? Velho, aquilo que você tem que jogar fora, que não presta mais. Nossa, que não presta mais, que não tem mais utilidade. E a gente passou, o idoso passou a ser sinônimo de velho, né? É o que a gente coloca assim. Mas não é assim. Isso chegou a tal ponto na nossa sociedade que foi necessário a criação do Estatuto do Idoso. E o Estatuto do Idoso, ele foi criado com base o Estatuto do Idoso ele foi criado com base na Declaração dos Direitos Humanos. Eu achei isso muito interessante. Por quê? A ONU criou a Declaração dos Direitos Humanos para que as pessoas pudessem ser mais respeitadas. Aí tudo bem. Isso seria muito bom se parasse por aí. Só que mesmo assim as pessoas continuaram sendo desrespeitadas, a ponto de ter que se criar o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança, os direitos das mulheres, os direitos de acessibilidade. Então é muito ruim a gente ver a nossa sociedade não valorizando humanamente as pessoas, a ponto de ter que se criar leis para que isso possa acontecer. E a gente vai falar um pouquinho sobre o Estatuto do Idoso, né? Vamos lá. Algumas coisas que eu trouxe sobre o Estatuto do Idoso, para que a gente pudesse observar, eu não trouxe todo, porque ele é muito grande, mas algumas coisas são importantes para a gente observar, como família, como sociedade, como igreja. Isso vai ser muito importante para a gente. Um dos artigos do Estatuto do Idoso, que é o 3º artigo, vamos ler comigo sobre o que ele fala? Vamos lá? É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar
e comunitária. Nossa, quanta coisa, né? Isso é só o primeiro dos artigos. E eu frisei bem aquilo dali. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público. Porque às vezes a gente acha que isso é só obrigação do poder público, só obrigação do governo cuidar dos idosos, só da obrigação do governo oferecer melhorias para os idosos. Mas, segundo o Estatuto do Idoso, é obrigação da família também. A sociedade é o lugar todo que a gente vive. Mas a comunidade está falando a respeito de quem? Da nossa igreja. Olha só. Estamos ali no Estatuto do Idoso, sabia? A comunidade é o lugar onde você vive em comum, com atitudes ou ações em comum. No caso, a igreja. Vivemos aqui para adorar a Deus, e nos reunimos aqui para louvar a Deus. Isso é em comum. Então, nós somos uma comunidade. Então, a nossa igreja está ali. É nossa responsabilidade também, como cristão e como igreja, prover tudo isso para o idoso. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Então, é obrigação prover todas essas coisas que a gente falou ali. A saúde, alimentação, educação e tudo mais. No artigo 4, ele fala o seguinte, vamos ler comigo? Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. Eu vou falar depois das punições, mas fique atento ali. Todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão. Ficar quietinho também é ser punido. Não adianta você ver e não fazer nada, né? Não, é pior quando você faz, mas também é tão ruim quanto você vê, quanto você sabe, e você não age contra alguma agressão, contra alguma violência, contra alguma discriminação ao idoso. Isso está no Estatuto do Idoso também. No artigo 10, vamos ler comigo? É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais garantidos na Constituição e nas leis. O E ficou meio escondidinho ali. E nas leis. Eu trouxe esse artigo 10 aí porque ele fala da questão da liberdade. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que quer dizer o direito à liberdade para o idoso? Né? E aí ele fala no parágrafo 1. O direito à liberdade, ele compreende, entre outros, os seguintes aspectos. Faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas restrições legais. Palavras difíceis, né? Até eu me compliquei aqui. Mas o que ele quer dizer? O idoso, ele pode ir, vir e estar aonde ele desejar, a não ser que ele seja impedido pela lei, a não ser que ele tenha feito algo muito ruim e que a lei diga que ele não possa estar lá, como ter agredido alguém, ou ter matado, ou estar com alguma restrição legal. Aí ele não pode estar, mas ele tem o direito de ir e de vir. E quando a gente impede esse direito de ir e de vir, isso consta ali na lei como punição. E isso... Aí você vai dizer, isso é problema do Estado que não dá um ônibus para ele ir e vir. Mas isso é problema da família que não deixa ele sair. Isso é problema da igreja que não deixa ele entrar. Tá? Todos nós estamos relacionados a isso daí. Todos nós estamos encucados nessa lei ali da faculdade de ir e vir, prendendo o direito à liberdade do idoso, quando a gente proíbe ele de ir e vir, ou até de ficar em algum espaço comunitário. Segundo ali, o direito à liberdade compreende também a opinião e expressão. Isso quer dizer, ele pode falar, ele pode se expressar.
Ele pode dizer o que quer, o que ele pensa. Ah, é tão ruim a gente pensar, né, que tem que ter uma lei para dizer que os idosos podem falar o que eles pensam, né? Que as pessoas podem falar o que pensam, né? Aí você vai pensar muitos anos atrás, ou nas culturas do Japão ou da China, né, que a opinião é tão importante. Aqui no Brasil a gente tem que ter uma lei para que ele possa dar a sua opinião. É muito triste a gente parar para pensar nisso também. Então, é direito de liberdade disso também. Terceiro, direito à crença e culto religioso. O idoso tem direito a crer no que ele quer. O idoso tem direito a participar dos seus cultos. E a gente, tristemente, e aí vamos falar em relação à igreja e família, vemos muitas famílias não permitindo isso aos seus pais, aos seus avós, que tenham a sua oportunidade de adorar ao seu Deus, de vir à igreja, cultuar junto com os seus irmãos. Ah, mãe, você está muito velhinha, está cansada, fica em casa, não precisa não. Já foi na igreja há muitos anos, não precisa ir mais não, né? Às vezes a família vai e fala isso, mas ele tem direito, isso é um direito dele, isso é um prazer para ele estar aqui. Pode ser que em algum momento ele esteja doente, esteja com a perna machucada, tenha alguma dificuldade para poder chegar na igreja, mas é um direito dele. Enquanto nós, como família, pudermos prover esse direito, realizar esse direito aos nossos idosos para participar, para crer, nós devemos, isso consta na lei, né? Que dificuldade. No artigo 4, a prática de esportes e diversões. Olha que legal, viu? Vocês têm direito à prática, esporte e diversão. Você que às vezes está assim, meio cansado, né? Não quer, estou com dor aqui, dor ali, né? Mas é direito de vocês, é direito. Vocês veem assim tão bonitinhas as praças que estão agora com os aparelhos e tudo, aí vocês pensam, nossa, que prefeito legal, né? Que governador legal que está botando isso. Não, isso está na lei, isso está na lei. O governo tem que prover isso, para que os idosos possam ter mais esporte, possam se exercitar mais, né? Então, isso está na lei, isso é um direito adquirido que os idosos têm também. E, no quinto, a participação na vida familiar e comunitária. E aí, de novo, vamos falar da igreja e da família. Os idosos têm direito a participar. Não é só chegar, sentar lá na festa e acabou. Não. E já participou da festa, a vovó vai para casa agora, acabou a festa, já comeu seu bolinho, né? Pode ir para casa agora. Não, ele tem direito a participar, a decidir as coisas que são as coisas que são importantes ali na família e na igreja. Ele tem direito à participação nos cultos, nas coisas que são decididas aqui. O idoso ele pode ter participação, ele tem direito a falar sobre isso também, né? Então vamos lá. E aí faltou mais alguns ali, que é participação na vida política, na forma da lei. Ele tem direito a se candidatar, ele tem direito a votar, tudo isso ele pode fazer, e faculdade de buscar refúgio, auxílio e proteção. Ele tem o direito, e eu acho que tem o dever, né, de procurar refúgio e auxílio quando estiver acontecendo alguma coisa para ele. Não ficar achando, porque eu estou velho aqui, né, que a gente pensa isso. Porque eu estou velho aqui, estou me machucando, está chovendo muito, o mundo está acabando, salva os mais novos ali e deixa eu aqui porque eu já estou velhinho mesmo. Não, ele tem o direito de se resguardar nisso dali e procurar proteção também. Vamos lá. No próximo parágrafo ele fala: o direito ao respeito consiste na quantas palavras difíceis, né? Na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. O respeito quer dizer, o que quer dizer essas palavras? Ele tem direito a ser respeitado fisicamente, psiquicamente, moralmente, na sua imagem, na maneira como ele crê e nos objetos, nas coisas que ele tem. E quantas vezes isso é desrespeitado com os idosos? É desrespeitado a maneira como ele quer, como ele se veste, como ele faz, o que ele tem,
né? Muitas vezes nós vemos famílias que fazem isso também, que se apoderam das coisas dos seus idosos, né? Que não respeitam a sua imagem. Isso consta na sua lei ali, o respeito que deve constar a ele também. E ele fala aqui também, é dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. E aí entra a questão que a gente falou ali, do caso de que omissão, quando você também não faz, quando você vê que está acontecendo e não o protege, é dever de todos cuidar também do idoso, não deixar que aquilo aconteça. Não é só responsabilidade da família, não é só responsabilidade da igreja ou do Estado. É sua responsabilidade também, porque isso consta em lei. E aí, como eu falei, né, toda lei e todo estatuto prevê punições. E a gente vai começar a falar das punições aqui. E aí que a gente começa a se assustar. Porque até então a gente falou, isso está na lei, isso não acontece, se as pessoas fizerem pode ser passado. Mas não. São punições sérias, punições de reclusão até. Vamos lá, algumas ali. O artigo 96, que começa a falar das punições, ele fala o seguinte: discriminar a pessoa idosa, impedindo ou dificultando o seu acesso a operações bancárias, aos meios de transportes, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, vamos explicar, impedir que o idoso vá ao banco para resolver as suas questões, que entre no ônibus. Quem já passou por essas situações, né, do ônibus que passa correndo e não deixa você entrar, né, que não deixa você exercer sua cidadania, tudo isso tem a punição de reclusão de 6 meses a 1 ano e multa, né? A gente acha, é pouquinho, né? 6 meses só para quem faz isso, né? Quem pode agir com isso, mas consta na lei. Tá? Tem a punição de 6 meses. Mas na mesma pena, ou seja, dentro desse mesmo direito aí, quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar a pessoa idosa por qualquer motivo, entra também. Entra também nessa mesma pena de reclusão de 6 meses. Se você humilhar, menosprezar ou discriminar. Ou seja, só de ficar falando mal do idoso, desdenhando, isso pode levar você para a cadeia. Aí agora ficou sério, né? Aí agora o negócio ficou difícil, né? Então, vamos observar mais algumas coisas. No artigo 97, ele diz: deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível, fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar a sua assistência à saúde sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública, ou seja, deixar de prestar auxílio quando ele está precisando, ou até mesmo deixar de chamar a ambulância, porque ele está passando mal. Olha que coisa séria, deixar de chamar a ambulância. Tem punição de 6 meses a 1 ano também. Só que aí tem um agravante ali. A pena é aumentada se houver omissão e isso resultar em lesão corporal de natureza grave e triplicada se a pessoa morrer. Então, aquele senhorzinho, nosso vizinho lá, está passando mal e você nem sequer ajudou e nem sequer chamou o SAMU para ver o que é, e se ele morrer, é omissão e a pena pode ser muito grave para você. Olha que coisa, né? A gente achava que a gente estava assim, livre, né, de qualquer coisa, que não tinha problema. Mas olha como a coisa ficou séria. O estatuto, como ele botou as pessoas em situação assim, justamente por causa disso, porque tem acontecido isso. Todas essas leis foram criadas porque estavam acontecendo coisas assim e ninguém estava fazendo nada. Então o estatuto criou essas punições. Vamos ver mais uma ali. Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas quando é obrigado por lei ou mandado. Quando deixa o idoso lá
abandonado, tem a pena de 6 meses a 3 anos e multa. Tudo tem pena e tem multa também. Então, quando você abandona o idoso lá, você pode ser multado e ter essa pena também. Artigo 99. Expor a perigo a integridade, a saúde física ou psíquica do idoso, submetendo a condições desumanas ou degradantes, ou privando de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigando a fazê-lo, sujeitando a trabalho excessivo e inadequado. Olha quanta coisa, né? Pena também de 2 meses a 1 ano. E se, de fato, ocorrer lesão corporal de natureza grave, a pena aumenta. Se acontecer morte, a pena aumenta, triplica, vai para 4 anos a 12 anos. Já pensou 12 anos? Então, as coisas são sérias, muito sérias, em relação ao Estatuto do Idoso. Tem várias outras punições que a gente vai passando aqui e vai vendo. Vou só passar um pouquinho mais rápido, só para a gente ter noção. Apropriar-se dos bens, né, proventos de pensão, e isso a gente vê muito, né, as pessoas se apropriar da pensão do idoso, né, pegar aquele dinheirinho que ele recebe e não entregar a parte dele, e se apropriar do cartão magnético. Tem uma parte que fala até disso, do cartão magnético também. Olha lá, negar o acolhimento ou permanência do idoso. São várias punições. Eu peguei até só uma, que tem aí, ó, reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão do idoso. Tudo isso tem detenção e tem várias coisas. Ó, exibir ou veicular por qualquer meio de comunicação informações ou imagens depreciativas ou injuriosas a pessoas idosas. Nessa questão eu queria só fazer uma ressalva aí, relembrar, porque aí fala ali, exibir ou veicular por qualquer meio de informação, de comunicação, informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa do idoso. Aí a gente acha que isso tem só a ver com televisão. E eu vou falar, tem a ver com internet também. Tá? Então, cuidado com as coisas que você passa pela internet. Cuidado com as coisas que você compartilha na internet. Porque isso pode ser punível também. Então, preste bem atenção nas coisas que você está fazendo também. E penas de detenção também, né? E artigo 7, coagir o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar alguma procuração, fazer com que ele faça as coisas que ele não quer, ali reclusão de 2 anos também. Então, continuando aí, nós falamos de várias punições do Estatuto. Mas aí eu passo a falar sobre isso. Mas qual é o nosso papel? Quando a gente para falar, a gente fala disso, né? O governo, ele tem esse papel, o governo tem que fazer, e a gente defende os idosos nisso, dizendo o governo tem que fazer isso, o governo tem que fazer aquilo. A obrigação do governo é prover os hospitais, a saúde pública, os locais de lazer, a segurança pública. Aí eu entro na questão, qual a função da família? E o que a família deve prover? O que vocês podem me dizer dali? Qual o papel da família em oferecer para o idoso? Deve fazer o quê? Atenção, carinho, amor, né? Várias coisas que a família tem a importância para dar para o idoso. E isso consta ali no Estatuto do Idoso também. Então, a família tem essa importância de cuidar, de alimentar, de fazer com que ele possa ir e vir, de dar atenção, de cuidar das suas coisas, de não abusar das suas coisas. E aí eu falo, qual o papel da igreja, da comunidade, quanto a essas questões do idoso? O que a igreja tem responsabilidade ali? O que está escrito ali? E várias outras. E aí eu digo, aí você diz, mas isso ali não é questão do governo? Ali, o que a igreja tem a ver com a segurança do idoso? O que a igreja tem a ver com a segurança do idoso? Quando a igreja coloca escadas que têm problemas, que para ele chegar no banheiro ou para ele beber água, e ele tem que passar por um caminho que tem buraco, ela não cuidou da segurança do idoso. Quando não coloca corrimão
na escada, ela não cuidou da segurança do idoso. Quando ela coloca o ar-condicionado frio demais, não é? Ela não está cuidando do bem-estar do idoso, não é? E gostaram dessa, né? Essa vocês gostaram, né? Ela não está cuidando do bem-estar, porque incomoda e ele pode ficar doente. Quando coloca o som muito alto também, não está cuidando do bem-estar do idoso. Quando ela não oferece opções de lazer, quando não dá respeito. E aí eu digo, o grupo da felicidade foi criado com a opção de reunir esses jovens, até falei isso, né? Esses jovens, reunir os idosos para que eles pudessem conversar e falar sobre isso. E eu falo isso mais, isso é uma obrigação da igreja. Isso já era uma obrigação da igreja. Graças a Deus que essa nossa igreja teve essa oportunidade, mas tem muitas igrejas aí que não têm. Então, isso é uma obrigação da igreja, propor momentos de lazer, propor momentos para que se fale sobre o respeito, para que se estude sobre isso. Isso é a nossa função como igreja, nossa função como cristão. E aí eu vou começar a falar sobre isso, para a gente já começar a finalizar. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Qual a nossa função como cristão? Para que a gente mude essas atitudes. Porque não adianta ter só essas leis, não adianta ter as punições. Como a gente vê, em muitas leis que tem por aí, nós temos punições gravíssimas, mas ainda continuam acontecendo coisas ruins. Então não adianta ter só a lei, ter o estatuto lá. Nós temos que mudar as nossas ações. E aí eu vou mais além. Nós, como cristãos, temos que ser diferentes nisso. Porque não adianta chegar idosos na nossa igreja, no nosso convívio, na nossa família, e nós desrespeitarmos, nós não tratarmos direito. Essa não é a vontade de Deus. E, principalmente, esse não é o exemplo que Deus quer que nós tenhamos com os nossos idosos. E aí a gente encontra em 1 Timóteo, no capítulo 5, de 1 a 4, quando Paulo dá instruções para Timóteo, quando Timóteo estava viajando, como ele deveria tratar os idosos ao chegar naquela localidade. Vamos ler juntos esse texto bíblico que se encontra em 1 Timóteo 5, de 1 a 4. Ele vai aparecer ali, a gente pode ler todos juntos. Vamos ler? Não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando da sua... Sumiu aí, né? Deixa eu pegar aqui. Cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido. Tem a continuação lá? Ah, tem não. Retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Então, quando Paulo fala isso para Timóteo, a gente tira duas lições daí sobre isso. Primeiro, nós devemos dar atenção aos idosos como se eles fossem os nossos pais. Só que aí, quando eu pensei nisso, eu lembrei de algumas coisas. Na nossa sociedade, essa atenção aos pais está tão difícil, né? A atenção e o cuidado e o carinho que a sociedade tem dado aos próprios pais. Nós vemos tantos jovens matando os pais, agredindo os pais, desrespeitando, que fica até difícil a gente dizer, trate os idosos como você trata os seus pais. Poxa, mas as pessoas estão tratando os pais tão ruim. Porque a imagem de família está sendo perdida dentro da nossa sociedade. Quando a gente fez o estudo sobre família, nós falamos sobre os vários tipos de família, e que a família é a ideia de Deus. E quando ela se perde como ideia de Deus, acontecem essas coisas que a gente vê, pais matando os filhos, filhos matando os pais, mães batendo em crianças, agredindo, pessoas se matando.
Porque não tem mais essa ideia de família. A sociedade está perdendo esse conceito que Deus passou sobre a importância da família, que a família é o meio pelo qual o ser humano vai se desenvolver. Se eu não tenho mais essa família, se a família está degradada, o ser humano se desenvolve de maneira errada. E é o que nós temos visto aí. Mas Deus fala isso. Nós devemos dar atenção aos nossos idosos e cuidar deles como se fossem os nossos pais. Dar atenção a eles, mesmo que eles não sejam. Ele falou isso para Timóteo. Cuide deles lá como se fossem os seus pais. Dê atenção, dê carinho, procure saber o que está acontecendo na vida deles. E o segundo ponto que eu vejo aí também é retribuir aquilo que eles fizeram por nós. É o que Paulo fala no final do capítulo, no final do versículo. Cuidando da sua própria família, retribuindo o bem recebido de seus pais e avós. É isso que ele fala. Por quê? Os nossos pais cuidaram de nós. Os nossos pais tiveram paciência conosco. Os nossos pais nos ensinaram. E agora está na nossa hora de retribuir isso para com eles. Está na hora da gente ter a paciência, da gente ajudar, da gente fazer aquilo que eles fizeram por nós, que nos sustentaram. E agora essa palavra para os que têm menos de 60 anos agora. Vocês vão ter mais daqui a pouco. Daqui a pouco vocês vão estar com 60, 65, 70. E são os seus filhos que vão cuidar de vocês. Se você não passar para eles agora como é importante cuidar dos idosos, eles não vão cuidar de vocês também. E vocês vão estar nessa situação. E eu tenho muito medo do nosso futuro. Eu tenho muito medo. Porque se a situação já está difícil agora, imagine quando for mais à frente. Quando a gente estava aqui no projeto Amigo da Criança, e que se falou muito sobre isso, sobre a criança do futuro, a criança da geração, da próxima geração, que a gente tem que orar por ela também. E eu comecei a pensar nisso. Eu falei, eu oro tanto pelos meus filhos agora, né? Eu me preocupei tanto isso, eu falo, eles não são mais crianças, graças a Deus, já passaram por esse período de violência com criança, mas daqui a pouco eu vou ter meus netos lindos, fofinhos, né? E eu tenho que me preocupar com eles, porque se o mundo já está difícil agora para as crianças, daqui a 10 anos, ou 20, não sei quando eu vou ter meus netos, né? Daqui a muitos anos, quando eu tiver os meus netos, eu quero que eles estejam num mundo melhor e que respeite as crianças. E eu quero ser respeitada, eu quero ser uma vovó respeitada. Então a gente tem que começar a mudar agora. Por quê? Porque isso agrada a Deus. Respeite os idosos. Isso não é só porque está no Estatuto do Idoso, não é só porque eu falei, é porque isso agrada a Deus. E nós, como cristãos, e isso me chateia demais, porque a gente adora dizer que a gente é crente, que a gente faz isso, que a gente faz aquilo, que as outras pessoas estão erradas, que as outras pessoas estão agindo de maneira errada, mas a gente faz tanta coisa errada, a gente deixa de agir com tanta verdade em algumas coisas, deixa o nosso papel de cristão tão feio. Então, nós somos os cristãos nessa história. Nós devemos respeitar os idosos, respeitar as crianças, respeitar as mulheres, respeitar a humanidade. Nós não precisaríamos ter lei para isso, mas, infelizmente, a nossa sociedade tem essa lei. E, infelizmente, a nossa igreja, as nossas igrejas estão precisando dessas leis. Infelizmente, as nossas famílias. É muito triste a gente ver isso. E é isso que a gente aprende nesse texto de Timóteo. E para terminar, eu gostaria de passar um vídeo, eu vou pedir para o Anderson me ajudar aqui, só para encerrar, falando, é um vídeo pequenininho, tem 4 minutos só, falando sobre essa importância de nós tratarmos os nossos idosos, respeitarmos os nossos idosos como um dia eles nos respeitaram. Deixa eu achar, peraí, abrir o vídeo aqui, para ficar mais fácil. Você só me ajuda aqui, Anderson. Tá. É um vídeo pequenininho, ele tem só 4 minutos, mas que ele... alguns dos idosos já devem ter visto, que eu acho que já até passou aqui em uma das reuniões, porque eu já vi. Mas ele é importante para nós, que ainda não somos idosos,
para como a gente deve aprender a respeitar as pessoas também. Não sei se vai precisar apagar a luz. Você apaga um pouquinho? Deixa eu abrir ele aqui para ele... Tá bom. Deixa eu pegar ele aqui. Tá dando para ver, né? Apaga a luz um pouquinho. Ele tá dublado, mas ele tem a legenda também, porque a dublagem dele também é ruimzinha. O que é aquilo? É um pardal. O que é aquilo? Eu já disse, pai. É um pardal. O que é aquilo? Um pardal, pai. Um pardal. É um pardal. O que é aquilo? Por que está fazendo isso? Eu já disse várias vezes. Isso é um pardal. Não consegue entender? Aonde vai? Em voz alta. Hoje meu filho caçula, que há uns dias completou 3 anos, estava sentado comigo no parque, quando um pardal pousou na nossa frente. Meu filho me perguntou 21 vezes o que era aquilo, e eu respondi as 21 vezes que era um pardal. Eu o abracei todas as vezes que ele repetiu a pergunta, vez após vez, sem ficar bravo, sentindo carinho pelo meu inocente garotinho. É o que tem acontecido às vezes na nossa sociedade, na nossa vida. Deixa eu fechar aqui. Na nossa sociedade. E às vezes a gente está sem paciência com aqueles que tiveram paciência com a gente, né? E nós perdemos a paciência, perdemos o respeito por aqueles que nos ensinaram a andar, trocaram nossas fraldas sujas, né? E agora a gente não quer nem falar com eles, nem estar com eles, nem ajudá-los, né? Então, nós devemos respeitar as pessoas mais idosas, porque é o que Deus quer, é dessa maneira que Ele se agrada. Nós devemos cuidar deles como se fossem os nossos pais, como se fossem aquelas pessoas que precisam disso, porque é a maneira que Deus quer. E é isso que a gente quer deixar essa noite para vocês, né? Que não basta ser só uma lei, só um estatuto do idoso, é o estatuto de Deus também, que nós devemos aprender e nós devemos respeitar. Vamos orar neste momento? Senhor nosso Deus,
Nós te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos nessa noite de ouvir e de aprender um pouco mais sobre aquilo que o Senhor trouxe para os nossos corações, para a nossa vida, para a nossa igreja, Senhor. Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos quando estamos errando, Senhor. Ajuda-nos quando falhamos, Senhor. Pois precisamos muito de Ti, Senhor, para podermos ser pessoas melhores, Senhor. E nisso, tratar melhor os nossos idosos, Senhor. Senhor, perdoa as nossas falhas, Senhor. Ajuda-nos a ser bons cristãos, Senhor, para darmos exemplo às pessoas, para darmos exemplos à sociedade, Senhor, que como cristãos nós sabemos respeitar aqueles que um dia cuidaram de nós, Senhor. Senhor, esteja conosco como igreja, Senhor, para que possamos dar esse exemplo às nossas famílias também, Senhor, para que elas também possam viver melhor, Senhor, com o seu idoso e respeitá-lo cada vez mais, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, desde já e te pedimos que neste momento o Senhor esteja com os idosos da nossa igreja, Senhor. Deles saúde, deles vivacidade, deles prazer, Senhor, em continuar a viver, em participar da igreja, em participar das atividades, Senhor. Tire o desânimo da vida deles, Senhor, para que eles possam cada vez mais mostrar a todos como é bom ser filho de Deus, Senhor. Como é maravilhoso ter Deus nas nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos por tudo isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu tenho o costume de, quando a gente faz um planejamento, a gente pensa em uma atividade, de ficar sonhando de como vai ser, como é que vai acontecer. E Elis, foi melhor do que eu sonhei, melhor do que eu imaginei. Que Deus te abençoe, tá? Foi muito bom. E eu gostaria de orientar a igreja que tentasse adquirir o Estatuto do Idoso. Tá na internet, tem, de repente tem algum irmão, tem como conseguir, que vocês lessem na íntegra esse documento que é tão importante. Que Deus abençoe a Elis, que Deus abençoe as nossas vidas. Vamos louvar o Senhor. Brilho celeste, brilho celeste. Brilho celeste, glória divina. Enche a minha alma com tua paz. Com alegria, sigo cantando, pois Jesus Cristo me satisfaz. Vamos louvar o Senhor com o cântico deste hino. Está também no nosso programa. Celeste,
nós temos alguns anúncios. No dia, próxima sexta-feira, dia 3, nós teremos culto em casa de Gabriel Soares Xavier, na rua Antônio Rodrigues de Oliveira, 257. Às 18 horas, aqui no nosso programa, o culto, sexta-feira, às 18 horas. No próximo sábado, nós teremos a saída do Grupo Felicidade. Nós vamos ao Zoológico de Volta Redonda. Tem isso lá, Creuza? Tem, nós descobrimos que tem. E nós vamos para lá. E está aqui, 8 horas da manhã. 8 horas da manhã é para a gente sair daqui. Então, a Creuza é meio chatinha com o negócio de horário. Então, cheguem antes. Eu vou estar aqui 7h30. Então, vão chegando, porque 8 horas a gente pretende sair para os jardins zoológicos. Aquelas irmãs e irmãos que vão levar os seus netos. Nós falamos antes, né, que quem fosse levar os seus netinhos para o passeio, que pode levar, mas cada um precisa se responsabilizar pelos seus netinhos, tá bom? Então, quem for levar, segura na mãozinha dele o tempo todo, cuide dele lá no passeio. Então, nós vamos sair daqui às 8. Infelizmente, não tem mais vagas, né, Joanice? Só se alguém até sexta-feira desistir, fica aí na listinha de espera, conversa com a Joanice, mas o ônibus já está cheio, são 46 pessoas seguindo ali para conhecer o Zoológico Municipal de Volta Redonda. No domingo, dia 5, nós teremos somente o culto da noite, é o dia da eleição, então nós não teremos o culto aqui de manhã. Nós temos um comunicado de falecimento, faleceu a irmã Liraci, isso, nós não temos informação ainda sobre o horário do sepultamento, sabemos que vai ser amanhã e nós precisamos orar pela família, então não deixem de orar pela família. Já estamos chegando ao final deste culto, eu gostaria de convidar aqui à frente todos os irmãos e irmãs que têm de 60 anos para cima. 60 anos a 110, 115 que tiver aqui, vem aqui para frente, nós vamos fazer uma homenagem a vocês nesse momento. É para ganhar presente, vem correndo. É para ganhar lembrancinha. Se animaram, né? Então vem correndo para cá. Joanice, se precisar de ajuda, vê alguém, Joanice, para ajudar a distribuir aqui as lembrancinhas para vocês. Veio quase todo mundo para cá, hein? Ficou alguém aí disfarçando aí que não tem 60? Se ficou, vai perder a lembrancinha, hein? Isso, se arruma aí para sair bonito na foto. Vocês estão recebendo uma lembrancinha. Elis, vem aqui também, tem uma lembrancinha para você. Ainda falta um pouco para a gente, né? Falta um pouco para a gente chegar a essa idade. Olha aí, garrafinha para o passeio sábado. Levem a água de... Pode, claro. Levem a água de vocês. Nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Deus por este dia e pedir ao Senhor que Ele continue falando aos nossos corações, para que continue crescendo em nós esse desejo de proporcionar assim, tudo que a terceira idade precisa. Nós, como líderes do Ministério da Idade, eu, Joanice e irmã Sandra, que o Senhor possa nos dar força e sabedoria, que o Senhor possa nos dar cada dia mais criatividade, para que vocês, idosos dessa igreja, possam sentir prazer de estar aqui conosco. Vamos ler o recitativo bíblico que está aqui no programa, números 6, 24 a 26. E vocês vão ficar de pé, quem está aí no banco, vocês vão falar e declarando essa bênção para os idosos que estão aqui à frente. Vamos todos juntos?
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Nós vamos orar com o nosso pastor e estamos assim encerrando o culto desta noite. Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos-te a oportunidade que nos deste de participar deste culto, quando nós louvamos o teu nome e nós te adoramos em espírito e em verdade, e lemos a tua palavra e ouvimos, Senhor, tantas coisas que são relevantes para nós, necessárias para a nossa vida de idosos, mas também para a vida desta igreja, que pode e deve proporcionar melhores condições para que os idosos sejam respeitados, com toda a dignidade tratados, e que assim nós estejamos agradando a Ti, porque esta é a Tua vontade. Isto é bom e agradável ao Senhor, como disse Paulo a Timóteo, e também concorra, ó Deus, para a honra e a glória do nosso Senhor. Abençoa as irmãs que estão à frente desse ministério, que elas tenham sempre a Tua direção, a Tua graça e a Tua orientação e sabedoria para conduzir este trabalho conforme a Tua vontade. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, vocês podem sentar. Nós vamos ouvir o pós-lúdio e, orando silenciosamente, estamos assim encerrando o culto desta noite. Eu queria que vocês voltassem aqui para tirar uma foto. Então, os irmãos que estiverem aqui à frente, volta aqui rapidinho, vamos arrumar aqui nesse canto, para a gente tirar uma foto, a foto oficial, né, Joinice? Vamos tirar aqui uma foto oficial.